Olá a todos, eu sou a Petra e hoje nós vamos falar sobre a obra Macbeth, ou A Tragédia de Macbeth, de William Shakespeare. Eu tenho aqui a obra publicada pela Martin Claret e eu tenho um quadrinho, que eu gostei tanto da obra que eu fui atrás de um quadrinho também para ver as representações gráficas. Então esse livro eu vou falar sobre as impressões que eu tive sobre o quadrinho e sobre a obra também, traduzida por essa editora. A história de Macbeth, ela é escrita por William Shakespeare, mais ou menos em 1500, 1506, e era uma peça que era apresentada para os reis, né? Então, sempre que tinha visita de um rei, essa peça era apresentada. Ela narra a história de uma maldição que é lançada sobre a Escócia, sim, uma maldição escocesa lançada por 3 bruxas. No caso, as bruxas foram colocadas na história, de acordo aqui com as últimas páginas desse quadrinho, que falam um pouco sobre a obra de Macbeth. O quadrinho conta aqui atrás que esses reis que, Macbeth, por exemplo, eram reis que existiram de fato, que foram publicados por um jornal, alguma coisa parecida, ou publicada como livro, ali, manual. E aí, Macbeth, se utilizando desse livro, trocou o nome dos personagens, né, mas manteve o significado dos nomes, e escreveu ali uma peça, né, uma obra, a partir das suas impressões poéticas, né, da própria narrativa poética que ele faz, que não tem a ver necessariamente com a história de fato, né, é uma tragédia que ele mesmo cria, que ele mesmo conta, baseada nessas figuras que ele encontrou em um manuscrito da época dele. Então, eu vou falar aqui, vou falar um pouco sobre a história, de um modo geral, para quem não leu, ficar sabendo mais ou menos o que é. Então, se você gosta desse livro, ou se você deseja ler esse livro, deixa o seu like e coloca as impressões aqui embaixo nos comentários que você teve da obra. O que foi que você achou, o que você pensa, o que você viu a respeito na internet. E compartilha comigo enquanto eu compartilho esse vídeo com vocês. Então vamos lá. No primeiro ato, no primeiro momento da peça, as bruxas lançam um feitiço sobre a Escócia, né? E esse feitiço embarca Macbeth, né? Elas falam, que dia que nós vamos nos encontrar com Macbeth? Então, como se elas estivessem fazendo uma previsão do futuro, né? Na minha impressão, né? Elas não estão fazendo uma previsão do futuro, mas eu tive a impressão de que elas estavam fazendo. Tipo, que dia nós vamos encontrar Macbeth? Olha, nós vamos encontrar ele em tal lugar, a tal hora. Então é como se elas fossem, bom, Macbeth vai vir procurar a gente, né, em algum momento. E naquele momento que elas preveem, que elas fazem a previsão de que Macbeth vai encontrar com elas, elas lançam ali uma maldição sobre a Escócia, né. O feio vai se tornar bonito, o bonito vai se tornar feio, e nós vemos muito essa inversão ao longo da obra, né. Nós vemos que ao longo da obra, por exemplo, os personagens, eles vão se mostrar em termos de luz e sombra, né. Você vai ver, por exemplo, o Macbeth, lá para o quinto ato, ou para o quarto, quinto ato, ele é chamado de o tirano, né? O tirano, Macbeth, o tirano, mas não de Macbeth o traidor. Embora ele tenha usado o manto do barão de Cawdor, que era um traidor. Então ele cabia nele ser chamado de traidor, mas ele não é chamado de traidor, pelo menos não na tradução da Martin Claret. Ele não é chamado de traidor, não sei se em outra tradução ele é, mas nessa daqui ele não é. Ele é chamado de tirano, né? Vamos tirar o tirano do poder. Então quer dizer que ele não era, na sua natureza, um traidor, mas na sua natureza ele era um tirano, né? Ele era uma pessoa que ele queria o poder, que ele queria abusar do poder, ele queria se expandir em termos bélicos, em termos de posses, né? Então ele era uma pessoa que ele flertava com a tirania, não com a traição. E a gente vê isso ao longo da obra também, na forma como o Macbeth, ele se culpa, ele enfrenta uma culpa. Então a gente vê essa inversão dos personagens, essa coisa de luz e sombra, né? Do personagem que você vê que é decadente, sabe? E você pensa, poxa, esse personagem ele é decadente, mas ainda tem algum conflito que ele enfrenta, ainda tem alguma coisa ali que é como se fosse uma briga entre a luz e a sombra, né, dentro de uma pessoa. Foi o que eu senti em relação a essa maldição que foi lançada, né?
Então, essas feiticeiras, elas encontram com Macbeth, né? Mas a gente já vai chegar lá. Então, a guerra, né? A guerra tá acontecendo. É uma guerra que, se não me engano, é uma guerra contra a Noruega. Tem uma parte que um barão de Caldor, um traidor, trai o rei, se junta com os rebeldes ali, da própria Escócia mesmo, se junta com os rebeldes ali da Escócia, e um rebelde tá tendo a guerra lá, o Macbeth corta esse rebelde do umbigo até o rosto, parte no meio, né, esse rebelde. E não só isso, como ele também avança para uma segunda batalha, né? Ele tá numa batalha aqui com esse rebelde. Concluída essa batalha, com uma batalha muito, como o livro aqui descreve, difícil de ser vencida, né? O inimigo tem a sorte a seu favor, mas Macbeth tem a coragem a seu favor, que é descrito. Ele vence essa guerra com muita dificuldade, Macbeth vence essa guerra e já vai para outra, já vai para uma segunda guerra de um personagem da Noruega que se junta com um traidor, que é o Barão de Caldor. O Barão de Caldor trai o rei com outro rei, um rei norueguês, e acaba fazendo ali um outro campo de batalha. Então ele parte de um campo de batalha para outro. E isso deixa tão impressionado o rei fica tão impressionado com Macbeth, por Macbeth ter vencido uma guerra, partido para outra. Ele teve tanta força, ele teve tanta audácia, tanta coragem que ele tinha, que de uma guerra ele partiu para outra, ele já emendou para outra guerra. E o rei ficou maravilhado com isso. E então eu vejo aí que o rei, ele tinha uma fraqueza, né, também. Nesse momento eu vejo a fraqueza do rei. Nesse momento eu vejo que o rei, ele teve a fraqueza de colocar o Macbeth num pedestal, né? Então ele achava que valores, para você promover alguém, para você dar terras para alguém, essa pessoa tinha que ser um grande guerreiro, um grande conquistador, e ele acabou, né, se dando muito mal por ter promovido o barão de uma terra, que era Macbeth. O Macbeth já tinha uma terrazinha dele lá, que ele herdou do pai dele. E ele acaba herdando uma outra terra porque o rei dá essa terra para ele. Fala, nossa, você me maravilhou, você merece essa terra. E aí, nesse momento da guerra, ali ainda tá acontecendo a guerra, as bruxas aparecem para eles depois da guerra e fala para ele, olha, Macbeth, você vai se tornar barão. Né? Isso elas já devem ter visto, que o rei intencionava tornar Macbeth barão, né? Ó, Macbeth, você vai se tornar barão. Mas não só, você também vai se tornar rei. Aí um colega que estava lá com ele, que também era um general, um comandante de batalha, era um dos generais, um dos comandantes ali, estava junto com o Macbeth. Macbeth era comandante, tinha um outro comandante chamado Banquo. O Bacon, ele vê aquelas três personagens ali, acha elas mirabolantes, né? Fala, que criaturas mais mirabolantes. E quando ele vê essas criaturas, ele fala, o que vocês têm pra mim? Né? Você vai tornar ele rei, mas o que vocês têm pra mim? E aí elas falam, olha, você não vai ter tanta paz quanto Macbeth, mas você vai ter mais paz do que ele. Né? Você não vai ter mais poder do que Macbeth, porém você vai ter mais poder do que Macbeth. Então ela joga ali um negócio meio contraditório, né, pra Banquo. Aí fala assim pra ele, mas os seus filhos vão ser rei, embora você não vai ser rei não, mas seus filhos vão ser rei. Então foi uma coisa ali meio inversamente proporcional que elas jogaram ali, né, neles. Como se fosse uma maldição, uma profecia. E aí, assim que Macbeth termina de falar com as feiticeiras, o rei vem de encontro com ele e aí ele fala o rei fala pra ele, agora você é Barão de Caldor. Aí ele, uau, então quer dizer que se eu me tornei Barão de Caldor, eu vou me tornar rei também, né? Assim como as feiticeiras previram que eu ia me tornar barão, eu me tornei. Então quer dizer que eu vou me tornar rei. Então ele vira pra Banquo, eu não sei como é que se fala o nome deles, desculpa. E aí ele fala, e aí, você também acreditou na profecia? Você acha que seus filhos vão se tornar reis?
esse personagem, o Banquo, ou Bacon, não sei como que se fala, ele é um personagem que ele mostra uma sabedoria. É como se ele fosse ali um mestre dos magos, né? Ele tá o tempo todo aconselhando Macbeth, e Macbeth lança uma proposta para ele lá na frente, que a gente vai ver. No dia que ele trama matar o rei, o Macbeth dá uma proposta para Banquo. E aí ele fala, opa, é interessante, vamos ouvir sua proposta, eu tô aberto a ouvir o que você propõe. Porque ele tinha a intenção de realizar a profecia tanto quanto o Macbeth. Só que ele não estava disposto a trair os valores dele, como o Macbeth estava. E aí o que acontece? Depois que há essa profecia, eles voltam para casa, né? E aí Macbeth, antes de chegar em casa, ele manda uma carta para a rainha. E nessa carta ele fala, olha só, as feiticeiras previram que eu ia me tornar rei. Olha, eu me tornei rei, de fato. Mas... não, ele não coloca mais não, ele fala, eu me tornei rei. Não, me tornei barão. As feiticeiras falaram que eu ia me tornar barão. Veja, eu me tornei barão. Elas também previram que eu ia me tornar rei. Estou esperando me tornar, vamos esperar. E aí ele mandou essa carta para a rainha tão precipitadamente que ele esqueceu de avisar que o rei ia pernoitar aquela noite nas terras dele, com a rainha dele, e para comemorar os títulos que Macbeth tinha acabado de ganhar. Então, aí Banquo fala para ele, né? Poxa, mal caiu a roupa em você de barão, usa essa roupa um pouquinho antes de você ousar querer ser rei, né? Essas roupas vão te fazer muito bem com o tempo, né? Então ali mostra o quão sábio é esse personagem, que é o outro comandante do rei também, que é o Banquo, ou Banco. E o conselho que ele dá, ele sempre parece que é o mestre dos magos. Ele aparece, dá um conselho, deixa aquela coisa dual no ar, né? Tipo, e aí, ele tem ambição ou não tem? Porque ele parece que tem mais sabedoria do que ambição. E aí ele avisa pra rainha, né? Ele avisa pra rainha, não, pra Lady Macbeth, que ele vai se tornar rei. E ela já se sente rainha, né? Então, tipo assim, você me prometeu numa carta. Assim que ele chegou, a Lady já tinha tudo esquematizado, como que ela ia se tornar rainha, como que ele ia se tornar rei, e como que eles iam fazer essa traição. E bolaram uma armadilha, né? A armadilha era qual? Quando o rei vier, ele não tá vindo? O rei não tá vindo pra cá? Macbeth veio nas pressas na frente do rei para chegar e organizar tudo. E a rainha já tinha um plano. A rainha não, a Lady Macbeth já tinha um plano. E o plano dela era, quando o rei chegar, embebedar os soldados do rei, assassinar o rei e colocar a culpa nesses soldados que estão bêbados. E antes dos soldados dizerem alguma coisa, Macbeth vai lá, mata os soldados para fazer justiça ao rei. Então, o que quer dizer? Que o Macbeth ia ser o herói de novo. De novo, Macbeth ia aparecer como herói na situação toda, agora com o rei morto. Dito e feito, né? Então, tem uma cena lá muito marcante, que aqui no quadrinho aparece também, que é a parte que o Macbeth, ele pega o punhal. E eu achei muito legal essa representação gráfica, porque na história também dá a entender que o punhal é imaginário. Só que ele descreve o punhal de forma tão realista que parece que ele tá com um punhal na mão dele. E aí a representação gráfica foi perfeita, né? Como vocês podem ver aqui, ele tá com um punhal na mão e o outro ele tá imaginando. É tão real que ele sente que o punhal tá na própria mão dele. E, de fato, ele fica aquela coisa, ele tinha um punhal na mão dele, de fato, ou esse punhal era só imaginado? E eu achei que a representação gráfica aqui no quadrinho foi perfeita. Colocou tanto um punhal imaginado como um punhal na mão dele. E aí esse punhal aparece para ele cheio de... Como eu posso dizer? Como é que é a palavra certa para falar? É como se o punhal fosse atraente para ele. Ele olha um punhal irresistível, né? Ele fala, mas que punhal irresistível, né? Eu não consigo resistir ao quão atraente é esse punhal, o punhal da traição, né? Que ele ia usar para assassinar o rei. Ele fala, minhas mãos estão cobertas de sangue. A gente fica sem saber se ele de fato cometeu o regicídio ou se quem foi que concretizou foi a Lady Macbeth. A gente fica, e aí? Foi Macbeth que concretizou o regicídio ou foi a Lady dele?
Porque fica aquela coisa assim, como se Macbeth tivesse feito parte disso, sabe? Como se ele se sentisse culpado por ter feito parte disso. Mas dá ao entender que quem deu mesmo o último golpe final, quem realmente concretizou aquele plano, foi a Lady Macbeth. Então a gente fica sem saber nesse ponto, mas isso é proposital, eu acredito. E aí a rainha trama essa emboscada para o rei. No dia seguinte, acorda e fala, uai, o rei tá morto, né? Bate lá na porta dele um dos barões de terra da Escócia também, que é o Macduff, e o Macduff bate lá, ó, o rei pediu para eu vir aqui de manhã cedo, acordar ele. E aí o que acontece é que... O que foi que aconteceu aqui, né? Que o rei tá morto, e o que foi que houve nesse lugar? Aí ele fala, olha, eu já vinguei o rei, tá aqui, ó. Aí ele, aqui eu também acho legal aqui no quadrinho, que aparece ele cheio de sangue, né? Aparece ele aqui cheio de sangue. Aí ele falando assim, olha, eu já vinguei o rei. Olha aqui, aparece ele com as mãos sujas de sangue aí, dizendo, já vinguei o rei. O rei já foi vingado já do que aconteceu, ó. Macduff aparecendo de manhã na portaria aí do castelo dele, e ele, ó, eu já vinguei o rei. Os soldados dele fizeram isso contra ele, mas eu já fiz a justiça lá, já fiz a vingança, porque eu amo demais o rei. E aí, como os filhos do rei tinham fugido, o Malcolm e um outro filho, que não aparece tanto na história, mas o Malcolm aparece, que o Malcolm vai se tornar rei. O Malcolm foge e o outro filho também foge. O rei pega e pronto, perfeito. Vamos dizer que foram os filhos dele que deu ordem para fazer isso. Que eu já me livro de 2 problemas numa cajadada só. Aí ele falou, não, por que os filhos fugiram? Não acredito que os filhos dele seriam capazes de fazer isso e tal. Então a culpa recai sobre os filhos do rei. E aí Macbeth se torna rei. Macbeth toma para si esse título, né? Depois de uma noite... de traição praticamente, né, de fato. E aí ele começa a temer o colega dele, Banquo, que estava junto com ele no dia da profecia das feiticeiras. Então ele começa a temer, bom, agora eu não tenho mais ninguém a temer, o rei já foi, agora eu sou o rei. Os filhos do rei foram acusados de cometer o regicídio, né, no caso é o fratricídio, eu acho que é esse o nome. Não, para quando você mata os pais, tem um nome. Eu não sei qual é. Então, o que acontece? Ele olha assim, eu não tenho mais nada a temer, não tenho mais inimigos, eu só tenho essa pessoa aqui, essa figura aqui, que é o Banquo, que ele pode ser uma ameaça para mim no sentido dele pôr às claras que esse regicídio foi praticado por mim e a minha lady, porque eu fui abençoado ou amaldiçoado com uma profecia de umas certas feiticeiras. E aí ele, para se livrar de Banquo, ele faz a mesma coisa. Ele fala, olha, agora eu vou fazer um grande almoço na minha casa para comemorar o meu reinado, para comemorar que eu me tornei rei. Venha comer aqui na minha casa. E chama os reis. Só que Macduff tá com a pulga atrás da orelha e não vai. Você vê que o reinado de Macbeth é tão curto, é curtíssimo, que na noite que ele vai comemorar, que ele se tornou rei, a fofoca já tá correndo a fofoca. E a fofoca diz o quê? Que assassinato estranho que aconteceu na casa do Macbeth, né? Que coisa estranha que aconteceu, coisa ambígua que aconteceu. E começa a se dizer que foi Macbeth, o próprio tirano, né? E é quando cabe nele o título da tirania. Começa o tirano que fez isso e tal. Então Macduff se recusa a ir para esse banquete que ele vai dar agora que ele se tornou rei. E aí ele chama Banquo e fala, vem Banquo, né? Nós vamos negociar e tal. E aí Banquo vai para esse banquete. Só que antes dele chegar na portaria, o rei, Macbeth agora, manda 3 assassinos para pegar Banquo e se livrar dele. E aí o que acontece nesse momento? O que acontece nesse momento é que Banquo morre, mas o filho dele foge. E aí quando o filho dele foge, ele pega e fala,
mas vocês fizeram um trabalho muito mal feito, né? Porque o filho dele é que vai se tornar rei. Mas não vamos se preocupar isso agora, porque a cobra ainda não tem dente, né? É assim que é traduzido aqui pela editora Martin Claret, né? A cobra ainda não tem dente. Então, deixa o filho dele fugir, a cobra ainda não tem dente, né? A cobra ainda não pode fazer nada, os filhos dele não podem fazer nada nesse momento, por enquanto, né? Aí o Macduff, que é um lord, ele se recusa a ir para esse banquete e ele vai para Inglaterra. E nisso que ele vai para Inglaterra, Macbeth pega e fala, olha, tá feito uma fofoca aí, é melhor eu me encontrar com as bruxas. E aí ele vai se encontrar com as bruxas. Quando ele se encontra naquele lugar marcado, aquele lugar que foi previsto lá no início da história, que dia que Macbeth vai nos encontrar? Dia tal, hora tal, naquela circunstância. Então tá, Macbeth está lá, no lugar da profecia, para encontrar com as feiticeiras antes do pôr do sol, antes do meio-dia. Tá lá Macbeth para encontrar com as feiticeiras, e as feiticeiras dão uma nova profecia para Macbeth, dizendo que agora dão 3 profecias para Macbeth. A primeira feiticeira fala, olha Macbeth, cuidado com Macduff. Aí Macbeth, olha, que bom que você me confirmou uma incerteza que eu tinha, né? Que Macduff pode me trazer problema. Mas me fala, o que ele pode fazer contra mim? Aí a segunda feiticeira fala, olha, ele não vai poder fazer nada contra você, porque só quem pode fazer alguma coisa contra você é o homem não nascido de mulher. Aí ele, então eu tô sortudo, que sorte que eu tenho. Então quer dizer que se nasceu de mulher não vai poder fazer nada contra mim. Quem sabe um urso, né? Quem sabe um bicho possa fazer, mas um homem nascido de mulher não. Então eu não tenho que temer Macduff. Aí a terceira feiticeira pega e vem e fala, olha, você, eu te digo, só será vencido no dia que a floresta do seu inimigo se deslocar e aparecer na sua floresta. Ele, mas isso nunca vai acontecer, são 3 milhas daqui para lá, isso não vai acontecer nunca, eu sou o rei, nada pode me deter. Então ele toma esse senso de ser implacável, de ser indestrutível, desafiando até a própria sabedoria. E aí o que acontece? Ele começa a planejar a guerra, porque ele ouve rumores de guerra, ele começa a ouvir que Macduff foi para Inglaterra e que Malcolm tá na Inglaterra e que eles estão fazendo ali, juntando uma tropa de 10 mil homens, e esses 10 mil homens vêm para cobrar o título de rei que ele usurpou. Olha como o reinado de Macbeth é curto, né? E aí, nesse momento, Macbeth volta dessa profecia e fala, então eu vou agir, né? Porque nada pode me destruir, então eu vou invadir o castelo do Macduff e vou assassinar tudo que tem por ali, tudo. Desde os empregados, os servos, a esposa, os filhos, os animais, todas as criaturas, tudo que tá no domínio de Macduff. Aí tá bom. Aí ele vai lá e comete essa série de, né, tragédias. O nome já fala tragédia de Macbeth. Ele comete essas tragédias lá no castelo agora do Macduff. E aí o que é engraçado naquela maldição que era lançada sobre a Escócia, que é uma maldição de caos, né? Uma maldição de caos sobre a cidade. Ele diz o quê? Que o belo vai se tornar feio, o feio vai se tornar belo. E aí nesse momento você vê que a esposa do Macduff, ela parece ser uma mulher boa, ela parece ser uma mulher boazinha, mas ela quer a morte do marido dela. Ela torce pela morte do marido dela. Tanto que tem uma parte aqui que foi muito bem representada no quadrinho e também no livro. No livro ela fala assim, olha, o seu pai vai morrer, fala pro menininho, pro filho dela. Seu pai vai morrer. Aí o menininho fala brincando, então você vai se tornar viúva, né? Aí ela, mas eu posso ir no mercado e comprar outro marido pra mim. Então quer dizer, ela também tinha feiura, né? Ela que parecia ser bela, mais bela do que a Lady Macbeth, que a Lady Macbeth era uma mulher má, cruel, né? Que ela quer a todo custo que o marido dela ocupe aquele posto. Então você vê muito essa inversão. E nesse ponto eu vi isso, né? Eu enxerguei isso, né? A Lady Macbeth, ela queria muito que o marido dela ocupasse um posto. Então, na minha visão, ela foi tomada
pelo sentimento de amor no seu aspecto mais negativo, que era o amor que diz que a mulher é auxiliar do homem, né? Se a mulher é auxiliar do homem, então ela auxilia ele na sua vida, nas suas conquistas, na sua trajetória. E ela auxilia ele, só que ela auxilia ele de um modo muito negativo, né? O tempo todo falando, você é um covarde, você me prometeu e tal, 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 tal. Ela auxilia ele dessa forma, né? Só como uma carrasca ali, o tempo todo oprimindo o cara. Enquanto essa mulher aqui, essa ladyzinha do Macduff, ela vai lá e fala, não, eu compro outro marido, né? Meu marido vai bater com as botas e ó, tô nem aí, você vai ficar órfão e tal. E aí quando ela tá falando essas coisas, vem uma pessoa e os assassinos de Macbeth e ó, pá, 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 faz a maior matança. E aí o que acontece? A notícia chega no Macduff, que tá na Inglaterra, e quando a notícia chega, ele se culpa, ele fala, foi culpa minha, eu abandonei a minha família, né? Então aí mostra esse outro lado do Macduff. Embora ele seja a pessoa que vinga o rei do Khan, embora ele seja aquela pessoa que vinga a morte do rei, o regicídio, ele vai ser uma pessoa que abandona a família, que abandonou a família dele, deixou a mulher para trás, o filho para trás, os servos, deixou tudo para trás e se salvou sozinho. Né? Aí o que mais que a gente tem aqui na história é quando o Malcolm, ele ordena que os servos dele, os soldados, se vistam com as árvores locais. Eu não consigo me recordar o nome do local, Birkan, eu acho que é esse o nome do local. Quando as árvores de Birkan chegarem em Ducinane, é o local onde o rei está. E outra coisa, o rei é tão tomado pela culpa que ele vê o Bacon aí, ó, o banco. No dia do banquete que ele assume o reinado, ele vê o espírito daquele sábio, daquele comandante que igualmente a ele, mas que tinha um espírito mais de sabedoria, né? Aqui ele encontrando com a feiticeira, aqui no caso ele encontrando com Hecate. Aí ele fala, então no dia que as árvores de tal jardim do seu inimigo chegarem no seu jardim, aquele dia você será derrotado. Então, o que as bruxas estavam fazendo era elas estavam fazendo a previsão do dia que o Macbeth ia dar com a cara na água, né? E o Macbeth não estava ciente disso, estava achando que, tô arrasando e tal. Ou então ele estava pensando assim, é a minha vitória, nada contra mim. Mas na verdade a previsão era a previsão do dia que ele ia dar com a cara na água. E aí o Malcolm, o filho do rei, que fugiu do castelo naquele dia, que a culpa recaiu sobre ele ordena os soldados que eles coloquem uma muda de planta em cima deles para se camuflarem, enquanto eles estão indo a caminho do castelo de Macbeth. E aí um soldado chega para Macbeth e fala, olha Macbeth, tem uma floresta vindo para cá. A floresta de tal lugar tá chegando aí, então uma floresta tá se movendo para cá. E ele ainda assim ousa contra o fato em nome da profecia, né? Ele tá vendo o fato. Eu vou ser derrotado no dia que a floresta vier, da floresta de tal lugar vier para Ducinane. E ele tá vendo a floresta chegando e ele não acredita ainda assim. Ainda assim ele continua com aquele delírio de grandeza de que ele vai conseguir derrotar todos os inimigos e se perpetuar definitivamente como rei. E aí, então a Lady Macbeth fica doente pela culpa. Não, então ela começa a aparecer sonâmbula, declarando tudo que ela fez, e ela se joga, pela janela. Aí ouve-se o grito de mulher, né? Aí Macbeth lamenta, que é até uma frase muito famosa dessa obra, que circula muito na internet, é uma frase que é o lamento dele, né? A parte que ele lamenta aí o falecimento da Lady. Deixa eu tentar encontrar aqui a parte que ele lamenta o falecimento da Lady dele. Mas a guerra continua, tá no meio da guerra, né? Acho que eu não vou conseguir encontrar aqui. E então, o Macduff chega pra ele. Eu vou falar aqui,
ela deveria morrer mais tarde. Chegaria um momento adequado para semelhante notícia. Amanhã, 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 insinua-se nesse ritmo trivial, dia após dia, até a última sílaba do tempo registrado. Todos os nossos dias anteriores, os dias de hoje, transcorrem apenas para aliviar a nós, os idiotas. O caminho, morte que se desfaz em pó. Extingue-te, extingue-te, breve luz. A vida não passa de uma sombra em movimento. Parece um ator medíocre que se empertiga e exalta na hora em que lhe cabe no palco, e depois ninguém mais o ouve. Trata-se apenas de um conto narrado por um idiota, repleto de som e fúria, mas que nada significa. Essa é uma passagem muito famosa da obra. Tragédia de Macbeth. E aí, no final, Macduff chega para Macbeth e fala: eu vim aqui para te derrotar. Aí Macbeth escarnece na cara do Macduff, né? Escarnece mesmo, fala: até parece que você vai vir fazer alguma coisa comigo. Eu só posso ser morto por uma pessoa que não tenha nascido de mulher. Aí Macduff fala para ele: pois hoje é seu dia, pois eu não nasci de mulher, né? Eu nasci de uma cesariana, né? A minha mãe não me deu a luz e tal. E aí o Macbeth se desaba, né? Na sua própria convicção. Ele naquele momento se desarma, ele se entrega para a morte ali, porque ele acreditou naquilo. E então, nesse momento, ele é derrotado, a cabeça dele na estaca, e ele fica: olha, foi feita a vingança, agora Malcolm é o rei. Aí o Malcolm faz ali não nesse momento, é em outro ato, uma confissão de ser uma pessoa indigna, que o Macbeth é mais digno do que ele, e a confissão dele é terrível também, né? Fala: olha, eu desejo as mulheres, eu sou uma pessoa pior do que Macbeth, se eu me tornar rei eu vou fazer mais guerra do que ele fez, eu vou ser um péssimo rei, não sei o quê. Aí o Macduff, ele vai embora e fala: acredita em você à toa. Aí ele: não, eu tava te testando e tal. Então Malcolm, ele assume o reinado. E aí no final, eu achei impressionante, que no final, o HQ coloca aqui o filho de Banquo que estava na profecia, que ele ia se tornar rei. Aí mostra ele vendo a guerra de longe e com a coroa na própria cabeça, assim. E a minha profecia de que eu ia me tornar rei? Dando a entender 3 coisas, né? Ou ele estava olhando de longe e se colocando como um novo Macbeth, como uma pessoa que iria reivindicar o seu direito, né? Ali mesmo que de forma oculta, em um tempo mais adiante. Ou ele apenas se colocou na mesma situação que os filhos do rei, porque ele também perdeu seu pai, ele também foi acusado de ter cometido aí alguma coisa assídio, que eu não sei qual é, porque foi falado assim: ele também matou Banquo, né, o próprio pai, quando ele fugiu. Também coube nele a mesma coisa que coube nos filhos do rei, coube no filho de Banquo. E aí o que acontece no final é que ele não se diz nada sobre ele, né? Não diz se ele virou rei, não diz se ele vai virar, mas o quadrinho traz aqui nos apêndices a história dizendo que aqui tem as linhagens do rei, de fato, lá na Inglaterra e na Escócia, dizendo que uma das filhas de Duncan se casa com o rei. Não é o filho dele, né? Uma das filhas dele se casa com o rei e tem várias linhagens de filhos. Aí eu achei muito satisfatório, tanto a obra quanto a história em quadrinho, e foi impressionante, né? Ver esse jogo de luz e sombra, de bem e mal, do feio virando belo, belo virando feio, assim como foi dotada a obra por inteira desde o seu início, né? Pela feitiçaria lá das bruxas. E é isso, então eu deixo aqui meus muito obrigado por vocês terem ficado até o final. E espero que vocês gostem da obra quando vocês forem ler, ou que já tenham lido, não tenham gostado. E é isso daí, aqui fica a análise da obra que eu fiz, da tragédia de Macbeth, de William Shakespeare. Muito obrigada!